Da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, quero dar as boas-vindas a vocês que logo cedo de manhã estão reunidos conosco nesta Escola do Reino, para juntos construirmos a nossa identidade cristã, para compreendermos o pensamento do apóstolo, para fundamentarmos a nossa fé. Eu dou a vocês as boas-vindas. Bem-vindos ao nosso encontro desta manhã. Na semana próxima passada, nós terminamos nossa reflexão lá no capítulo 5 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E eu quero pegar aí a partir do versículo 10 desta carta, versículo 10 do capítulo 5 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Na verdade, este assunto ele é interessante da gente retocar. Semana passada eu estava dizendo sobre o julgamento, né? É o que diz o texto do versículo 10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Eu estava dizendo que há uma diferenciação entre esse julgamento e o julgamento da condenação eterna. Na verdade, este julgamento, ele diz respeito ao julgamento das nossas obras, trata da nossa questão comportamental na terra. Eu tenho dito para os meus irmãos que não entender o Evangelho não nos impede de morar no céu, mas faz-nos viver um inferno aqui na terra. E na questão do galardão, da premiação, daquilo que vamos receber na eternidade, o nosso comportamento está diretamente ligado a isso. E o que São Paulo está dizendo é que todos nós vamos ser apresentados a Deus neste grande julgamento, não para sabermos se vamos para o céu ou para o inferno. Este julgamento não é o julgamento do grande trono branco. Esse julgamento é o julgamento das nossas obras. É aquilo que, de bom ou de mal, que temos feito aqui na terra, e da repercussão que isso terá no nosso estado eterno. Que posição vamos herdar nesse estado eterno? Que tipo de avaliação Deus fará? A avaliação será de acordo com o nosso comportamento aqui na terra. Então fica claro isto, para a gente não estar confundindo os dois eventos, os dois episódios. O julgamento para a condenação e o julgamento para o galardão. Muito bem. No versículo 11, diz assim: sabemos o que quer dizer temer o Senhor, por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês também me conheçam da mesma forma. Quero parar aqui para associar a palavra temor ao nosso trabalho na verdade. A missão de todo aquele que ensina no Evangelho é guiar a verdade. Não a verdade pessoal de cada um, mas a verdade de Deus. Cada um de nós tem uma verdade pessoal sobre um ponto determinado, mas a nossa missão não é conduzir ninguém na nossa verdade pessoal, mas na verdade do Evangelho. O grande problema é que muitas vezes a nossa verdade pessoal vai estar debaixo da verdade divina. E quando isto acontecer, quando meus interesses pessoais precisam se subordinar à verdade do Evangelho, eu não posso comprometer a verdade do Evangelho a partir dos meus interesses pessoais. Não, de uma forma muito reduzida, muito pequena, vou tentar explicar isso melhor. Outro dia estava lendo um texto bíblico, e na leitura desse texto,
eu encontrei um favorecimento para desenvolver um determinado pensamento. Daí eu peguei aquele texto e pensei comigo, né? Vou aplicá-lo para fortalecer o meu pensamento. Meu pensamento não é espúrio, é um pensamento bom. E vou usar esta verdade do Evangelho para favorecer o meu pensamento. Aí anotei o texto e fui contextualizá-lo. Quando eu fui contextualizar o texto, ele não tinha a ver com o favorecimento do meu pensamento. Então, ou eu usava ele descontextualizadamente, fortalecia o meu pensamento, ou por uma questão de honestidade com a verdade do Evangelho, eu decidi abortar o meu pensamento e dizer, eu não posso usar esse texto para reforçar essa verdade. Isso é uma espécie de temor e de respeito pelo princípio do Evangelho, do temor a Deus, na vida de um pregador, por exemplo. Então, toda vez que você tiver uma verdade, e a verdade do Evangelho, o que deve prevalecer é a verdade do Evangelho na nossa vida. O não favorecimento, nós não podemos lidar com o Evangelho tentando a busca de uma sórdida ganância. Então, usar um texto para favorecer o cumprimento de alguma coisa para mim, será isso a prostituição de um texto bíblico, o comprometimento no meu temor a Deus. Querido, acima de tudo, o temor reverencial que nós precisamos ter a Deus. Se eu tiver que ser sacrificado por causa da pureza do Evangelho, que eu seja sacrificado, mas a pureza do Evangelho não esteja comprometida. Então, esta não é só uma questão dos pregadores do Evangelho, que para mim aqui tem um fator que a gente precisa estar bem aclarado dele. Quando eu tenho acesso ao Evangelho de Jesus, eu não estou pensando em momento nenhum que esta é uma ferramenta para construir mentes religiosas. O Evangelho não tem a finalidade de ser uma ferramenta de adestramento da religião. O Evangelho não é essencialmente religioso. Desculpe se isso parece um paradoxo, mas o Evangelho é o princípio do reino de Deus sobre a face da terra. Então, quando pregamos o Evangelho, não estamos educando as pessoas na religião, nós estamos educando todo homem no princípio do reino de Deus, construindo uma mente aqui na terra, como a mente que governa sobre os céus. É a cultura de Deus na terra. Jesus Cristo não é o Rei dos Reis, simplesmente porque Ele é o Rei da religião. Ele é o Senhor dos senhores, porque conquistou o direito, herdou este nome a partir de um investimento tenso, sério e comprometido sobre a face da terra. A vontade de Deus não é edificar religiosos, mas construir a mentalidade de seus filhos. E no Evangelho nós nos tornaremos mais maduros como filhos de Deus e perfeitos na nossa caminhada. Então, quando nós temos acesso ao texto bíblico, precisamos ter o cuidado de entendermos que nós não temos uma cartilha religiosa, nós temos um manual de educação para a nossa vida aqui na terra. Este manual do fabricante, se não for entendido como manual do fabricante, eu vou tê-lo como uma literatura qualquer que enriquece meus princípios de religião. Eu vou ter uma aula de religião e não um fundamento da vida. Todo pregador será pregador de uma fé e de uma religião, e não do fundamento da vida. A mente apostólica vai trabalhar a fundamentação da mentalidade. Hoje de manhã, estávamos lá no capítulo 10, falando sobre esta coisa da construção da mentalidade. Eu só vou lá no capítulo 10 e vou voltar já já para o capítulo 5 novamente. No capítulo 10, São Paulo diz assim, que nós, então está falando como um apóstolo,
nós estamos aqui com a finalidade de destruir fortalezas e anular sofismas. Duas coisas: destruir fortalezas e anular sofismas. Duas coisas. Eu tenho uma tristeza profunda, é que algumas literaturas entram dentro da igreja e atrasam o nosso trabalho em dezenas de anos. Entrou alguns anos na vida da igreja, lá pelos anos 80, Este Mundo Tenebroso. Este livro foi uma das piores pragas, ervas daninhas que entrou dentro do território da igreja. Um livro de assombros e de assaltos. Um livro não montado numa verdade, numa realidade, mas numa história de conto, que doutrinou o comportamento da igreja a partir daí. E quando nós pensamos em fortaleza, estamos pensando numa potestade do ar, num demônio que domina uma região. Paulo não está falando nada disso, ele está falando de mente, está falando de alma, está falando de cabeça, está falando de mentalidade. Ele diz que as armas da nossa milícia, aquilo com que trabalhamos, não é carnal. Os argumentos que nós temos não são carnais, não são pela irritação, pela provocação, pela porfia. O que nós temos são armas poderosas para destruir fortalezas e anular sofisma. Toda fortaleza entra na vida de uma pessoa a partir de um sofisma. O que é um sofisma? O sofisma é uma ideia falsa, engenhosamente criada para substituir uma verdade. Paulo diz que o Evangelho, as armas da sua milícia, são poderosas para anular, tornar nulo, invalidar, fazer caducar estes argumentos falazes de mentes profanas que tentam introduzir na igreja sua vã filosofia. Me lembrava ainda que um dos helenismos que tomou conta da igreja, e olha que nós estamos distante do mundo helênico, da cultura helênica há trocentos anos, mas ainda hoje o helenismo toma conta da igreja. Por exemplo, eu dei a ideia da arena do duelo de titãs. Essa daqui é uma clássica ideia helenista dentro da igreja. Como é isso? De um lado da arena da vida está Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ressurreto todo-poderoso com calção azul. Do lado esquerdo, de calção preto, Satanás, o cramulhão, desdentado, fracassado desde todos os tempos e em todas as gerações, que agora vão lutar por uma alminha que se perde. Então a ideia que nós temos de Deus e do diabo é que temos dois deuses, um Deus do bem e um Deus do mal. Jesus Cristo, o primogênito do Pai, e Satanás, um filho bastardo que entrou dentro desta arena da vida para ser um Deus. Aí nós temos uma competição, uma luta entre o bem e o mal. E nós passamos a entender o Evangelho com essas lentes míopes. Eu uso a lente do meu entendimento para interpretar o Evangelho. E no meu entendimento, nós temos um duelo de titãs, que vem de onde? De onde vem? Vem dos mitos gregos. Queridos, nós não temos de um lado da arena da vida a luta do bem contra o mal. Nós temos um Deus todo-poderoso que acima dele não há nada nem ninguém e abaixo dele tudo e todos estão. Se vocês não se lembram, Satanás perdeu desde o princípio. Primeiro ele perdeu sua habitação, depois perdeu seu domínio, porque Jesus Cristo foi lá no Hades, tomou dele as chaves do inferno e da morte. Ele é um querubim desempregado. Então, mas para que serve o duelo de titãs? Para domesticar os religiosos, que têm medo do Satanás, e se aproximam de Deus porque têm medo de ir para o inferno com Satanás e seus anjos. Entende a influência da cultura helênica? Paulo diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não usamos argumentos carnais,
Nós não usamos as ferramentas de adestramento cultural que os homens usam, porque o Evangelho ele é essencialmente libertador, não é manipulador, não é castrador, não é minimizador do ser humano, não é reducionista. O Evangelho nos liberta para a vida com Deus, ele nos dá amplitude da vida, ele não amarra você com seus recalques, ele arranca você dos seus recalques, faz de você uma pessoa livre. A religião vai manipular você, ela vai selar você com um selo de domínio sobre seu comportamento. Ela não só adestra seu pensamento, mas também seu comportamento. Ela é uma ferramenta de domínio sobre o comportamento e o pensamento do homem. Se domina o seu comportamento e domina o seu pensamento, você está dominado. Quem controla aquilo que nós vemos, ouvimos e sabemos, dita aquilo que nós somos. O Evangelho aproxima você de Jesus. A religião aproxima você dos homens. O discipulado de Cristo faz você depender cada vez mais de Deus e menos dos homens. O discipulado humano faz você depender mais dos homens e menos de Deus, porque eles controlam tua vida. Dizem com quem você vai casar, o que você vai vestir, o que você vai comer, quantas vezes você vai fazer sexo por semana, se vai fazer, se não vai fazer, para onde vai, que carro vai comprar. Meu irmão, ou você cresce em Deus, ou você vai ser uma presa fácil para os manipuladores desse século. Mas como é que o Evangelho quebra com essa fortaleza, rompe com ela? Ah, meu irmão, é porque quando ele anula o sofisma, eu dei uma ideia de sofisma, para vocês que não conhecem o sofisma, nunca estudaram os sofismadores, não compreendem esse capítulo da filosofia. Eu vou te dar um exemplo simples de sofisma. Hoje de manhã me lembrava deste exemplo, que para mim é muito clássico, não é? Diz assim: todo homem que chora é um covarde. Jesus chorou, logo, Jesus é um covarde. Todo homem que chora é fraco, logo, Jesus chorou. Se Jesus chorou, ele é fraco. Onde que está o erro disso aqui? Desde o princípio. Porque um homem que chora é fraco? Um homem que chora é covarde? Mas o sofisma, ele parte de um pressuposto. Se é verdade ou não é verdade, pouco importa. Ele parte de um pressuposto, e sua afirmação e seus argumentos, usando a verdade, é usar a verdade em função de um fundamento falso. Nós não podemos mais deixar que as músicas na igreja eduquem-nos no Evangelho. Estavam outro dia mesmo discutindo sobre isso. Eu amo os três. Eu amo os três. Então somos triteístas. Temos 3 deuses na fé cristã. Ou tem alguma coisa equivocada com essa doutrina? Mas essa doutrina, ela desce doce quando nós cantamos. Quando nós tratamos no capítulo do nosso credo sobre esta triunidade, nós discorremos muito claramente sobre isso. Eu não vou repetir, você pode ir ao DVD que fala sobre o nosso credo nesse capítulo. Nós não somos triteístas, nós não somos educados nesse triteísmo a partir da música que nós ouvimos, mas a partir do manual que você tem na sua mão. Leia nesse manual onde é que se encontra que nós temos 3 deuses. É que nós estamos deixando de sermos fundamentados pelo manual para sermos fundamentados nas pessoas azedas, amargas, intolerantes, e não no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas amargas têm lentes amargas para interpretar o texto bíblico. Aí quando elas leem o texto bíblico, elas vão lê-lo com a miopia que elas têm, com o comprometimento de sua leitura, a partir da mentalidade que elas têm. Não é assim, gente.
Nosso globo ocular, ele captura imagens, mas quem faz os códigos, a neuroassociação, é sua mente. Então, quando nós estamos lendo, como diz o Talmud, nós não estamos vendo como o mundo é, nós estamos vendo o mundo como nós somos. Outro dia eu escrevi um texto, e esse texto gerou algum frisson em alguém, que me arguía sobre o texto que eu escrevi. E olha que eu não gosto de escrever, e para escrever uma frase eu penso trocentas vezes. Aí a pessoa me arguiu e disse: rapaz, tu não foste violento naquele texto? Eu falei: violento? Eu estava doce. Violento estavas tu quando lias o que eu escrevi. Porque imagina você pega um texto, escreve com toda ternura, alguém que está por todos os poros cuspindo irritação, pega aquele texto, parece um deboche. Mas eu não escrevi o deboche, ele leu o deboche, porque seu ser era debochado, seu ser estava irritado. Quando eu leio Paulo, eu não vejo Paulo agressivo hora nenhuma, ele é contundente. E hoje de manhã eu fazia a proposta assim, né? Jesus Cristo, quando virou a mesa dos cambistas, ele virou na carne ou no espírito? Ai, meu Deus do céu. Jesus foi o maior professor de manhêutica que eu já conheci. Jesus Cristo, diante dos fariseus, pergunta a eles: João Batista, ele é profeta vindo de Deus? Ou João Batista é carnal? Ele sabia que o povo era por João Batista. Se dissesse ele é carnal, o povo ia cair de pau em cima deles. Se eles dissessem que Jesus era profeta vindo de Deus, então ouça João Batista. E o povo se calou. Pergunta a vós-me aos príncipes, aos reis do rei, que aqui estão. Jesus Cristo, quando vira a mesa do cambista, ele está sendo um contundente ou um desbussolado? Ele está emocionalmente comprometido com sua carne, sua revolta, ou ele está irando sem pecar? Não é uma pergunta que eu não estou exigindo sua resposta, não. É só para você pensar. Então imagina você que quando nós fazemos uma leitura bíblica, nós usamos muito do nosso interior para interpretá-la. Olha, quantas vezes durante os séculos dos séculos, eu lia e ouvia meus mestres ensinando que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Já leram o texto? Eu pertenci a uma comunidade pentecostal um tanto barulhenta. Quantas vezes esse texto foi usado para justificar nosso comportamento anárquico num culto? Para justificar nossos barulhos excessivos dentro de um culto? Meu filho, faça barulho se você quiser, seja anárquico quanto você quiser e puder, mas não use esse texto para justificar essa loucura, porque esse texto não está falando disso. Ele está falando da liberdade, da quebra de paradigmas e de cadeias, que todo homem instruído no Espírito Santo é capaz de ir. É disso que Paulo está falando. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Aí eu pego o meu interior todo recalcado, achei uma chave para justificar nossa bagunça. Pego essa chave e digo: olha o que o texto está dizendo. Brum! Então, cuidado com o seu interior quando você lê a Bíblia. Ah, rapaz, eu vou tocar na casa de marimbondo, mas eu vou tocar. Eu vou tocar em anos de tradição que pode ofender você. Mas, por favor, me dê um pouco de atenção. E pelo respeito já conquistado por nós, eu sei que será provocativo, mas tenha paz no seu coração. Quantas vezes, gente, nós ouvimos de alguém, ou nós mesmos falamos e até concordamos, de que a Bíblia é um livro que se renova todo dia. E a Bíblia, o que a Bíblia disse há 2000 anos é a mesma coisa que disse hoje, é você que está mudando.
Não é que a Bíblia faz versículo novo, entendeu? Ela diz sempre o que ela quis dizer. Nós é que estamos interpretando hoje de uma forma, amanhã de outra, depois de outra. Não é porque a flexibilidade doutrinária que Deus é volúvel, é que nós estamos mudando. Ontem nós éramos meninos e hoje somos homens. Por isso é que o texto bíblico mudou. Não, o texto bíblico não mudou. Você mudou, e graças a Deus porque mudou. Uns para melhor, outros para pior, mas estamos mudando. Então acaba com esse sofisma na sua vida. Porque assim, Deus é cheio de opiniões. Hoje ele pensa de uma maneira, amanhã de outra, depois de outra, depois de outra, depois de outra, depois de outra. Ai, o texto bíblico é tão lindo que ele vai se renovando. Bicho, isso não acontece, é você que vai se renovando. Quando você se torna maduro, você olha para o texto e diz, meu Deus, quanta bobagem eu pensei sobre esse texto. Quanta loucura tinha na minha cabeça. Claro, você era um menino na fé. Mas você vai crescendo, vai ganhando lucidez. Você diz, meu Deus, estava lá o tempo inteiro, é que não conseguia ver. Por quê? Lentes comprometidas. O que destrói a mim, destrói você, não é o diabo. Você sabe disso, não? Ou ainda não aprendeu isso? O diabo tem poder sobre sua vida, ele domina você? Tu já saíste da morte para a vida, do império das trevas para o reino da luz? Então o diabo não tem poder sobre você. Aquele que está em nós esmagou sua cabeça, destruiu com sua autoridade lá na cruz, amém? Tu entendes isso? O pecado também não tem domínio sobre você. Você é que se deixa seduzir, mas domínio sobre você ele não tem. São Paulo diz que ele perdeu o domínio sobre sua vida. Então o que me destrói? Oséias 4:6. Marca com um batom aí, com um lápis de olho, com uma botranca qualquer, marca esse texto. O que me destrói e destrói você é a falta de conhecimento. Não saber quem você é mata você. Não saber quem você é em Deus destrói você. Não saber que poder e que autoridade você tem mata você, embora tenha. Efésios 4:1, não, Gálatas 4:1. Meu Deus do céu. Gálatas 4:1, repetindo que fique registrado para a posteridade. Gálatas 4:1 diz assim, que enquanto o rei é um menino, em nada difere do escravo, mesmo que esteja ou que seja senhor de tudo, é porque ele está debaixo de tutores e curadores, e ficará até o tempo determinado. Imagina, o que eu estou dizendo para você é que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, pelo mesmo sangue, para o mesmo destino, mas o que nos separa da maturidade cristã é a nossa disposição para mudar, nossa maturidade e nossa imaturidade, porque as mesmas promessas que estão para mim estão para você, as mesmas que estão para você estão para mim. Compreende? A maturidade é uma escolha. Pode repetir? Presta atenção nesse conceito. A maturidade é uma decisão, é uma escolha. São Paulo diz assim, eu era menino, e quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, agia como menino. Quando me tornei um homem maduro, precisei tomar uma decisão. Qual? Eu desisti das coisas de menino para me tornar uma pessoa madura. Você nunca vai se tornar um cristão maduro se você continuar um menino na sua fé. Tem que desistir. Se não houver desistência do nível anterior, você não entra no nível posterior. Não pode mais pensar, não pode mais sentir, nem pode agir. Pensar, sentir e agir, ó a tríade.
da indústria do comportamento. As fases dessa indústria: pensar, sentir e agir. Não é assim? Eu penso, eu sinto, eu ajo. Age de acordo com o quê? Com o que você sente. E você sente de acordo com o quê? Com o que pensa. Paulo diz: para chegar aqui, eu tive que desistir. Domingo, usando a palavra como um artifício, eu perguntava à igreja: quantos dos irmãos são livres? Faço a mesma pergunta a você. Quantos de vocês entraram no Evangelho e se tornaram livres? Por favor, levante a mão. Deixa eu tentar contabilizar aqui. Ok, obrigado. Se você faz essa pergunta para mim, e me pergunte, por favor, se eu sou livre. Eu não posso levantar minha mão, porque eu não sou livre. Eu sei que você também não é, ou não deve ser. Foi só porque me responderam imediatamente. Porque o mesmo Evangelho que me libertou, ele me levou a um estado de maturidade na minha fé. E a liberdade que eu tenho hoje me dá o direito de não fazer o que eu quero proporcionado pela minha liberdade. Todas as coisas me são, mas nem todas. Isso é estado de maturidade. Eu não posso usar da minha liberdade para escandalizar você. Vou fazer uma pergunta muito honesta. Me responda, por favor, com honestidade. Digamos que você nunca teve um pai alcoólatra, nunca teve um marido alcoólatra, não conhece ninguém alcoólatra na sua família, você não sofreu pelo alcoolismo. E eu pergunto a você: tomar um copo de chopp geladinho, será isto um pecado para a fé? Me responda com honestidade, por favor. Acha que isso é um pecado? Acha que não? Tudo bem. De fato não é. Mas imagine você. Estou eu pregando aqui todo domingo, ok? Eu também acho que não é não, viu? Também acho que não é. Mas imagina você. Se você entra numa churrascaria, daqui a pouco, lá pelas 12 horas, e eu estou lá, sorridente, conversando com meus amigos e rindo, tomando um copo de cerveja, o que você dirá? Com toda a liberdade que você tem, o que você dirá do uso da minha liberdade? Agora, responda com honestidade. Parte de vocês que estão aqui, que é um grupo pequeno, né? Parte de vocês teriam a mensagem da noite comprometida na cabeça de vocês. Tu imagine aqueles que são mais radicais do que nós. Então, a minha liberdade é entre aspas e vírgula, porque eu não posso ser livre por causa da maioria das pessoas que eu conheço. Então eu decido me tornar refém. A minha liberdade está comprometida por causa do testemunho, não contrariando o que eu creio, mas não querendo servir de tropeço. Eu tenho alguns amigos que não são da mesma religião que eu. Alguns deles não comem carne. O que você acha que eu faço quando estou à mesa com eles? Eu não como carne. Por quê? Porque eu me considero mais flexível do que eles. Nesta área eu sou mais forte do que eles. Eu não vou comer carne. Por isso eu não costumo comer com eles. Eu tenho alguns amigos que não bebem café, não comem presunto. É uma questão de que eles fazem isso para Deus. Eu, pelo contrário, como para Deus, e não me é escândalo. Mas se eu comer com eles, eu sirvo de tropeço para eles que me respeitam, que me amam, que consideram minha palavra. E o que você acha que eu faço? Não como presunto. Está me entendendo? Como quando a gente passa a ser maduro, a gente precisa tomar decisão, e que maturidade é uma questão de decisão e de escolha. Eu começo livre, mas termino minha carreira refém.
Eu não posso comprometer o testemunho de Cristo com a minha conduta. Então, ainda que eu saia ferido, faminto, necessitado, eu pobre, vós ricos, maturidade. Na maturidade do Evangelho, nós não estamos buscando nossa riqueza pessoal, buscamos a riqueza dos outros. Então, estou te dizendo que maturidade é uma questão de escolha. Eu pego um texto bíblico não para massacrar ninguém, mas para que a minha compreensão seja melhorada. Eu não estou à busca de textos bíblicos para justificar meus recalques, porque posso até encontrá-los. Eu conheço bem a Bíblia, conheço bem os textos bíblicos, eu conheço bem a literatura bíblica, mas acima da literatura bíblica tem uma palavra que governa a minha vida, tem um temor de Deus que governa meus passos. Então, ainda que seja para destruir um inimigo meu, um inimigo conceitual, eu não posso usar a Bíblia como pretexto. São Paulo diz que tem até aqueles que pregam por porfia, por briga, por confusão. O que importa é que o Evangelho seja pregado. Esse é o conceito de Paulo. Eu digo, eu não tenho coragem de entrar na pregação da porfia, de por causa do Evangelho trazer escândalo para quem quer que seja, ou de que forma seja. Eu prefiro perder e deixar que o outro ganhe. Eu sou forte para isso. O Evangelho tem me fortalecido. Tudo bem até aqui? Oh, que maravilha, hein? Onde é que nós estamos agora, que eu já nem sei mais. Versículo 12, não é? Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês, pelo contrário, queremos lhes dar motivos para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Está aqui outra riqueza para nós refletirmos. Meu Deus, nós estamos em pleno século 21. Na última guerra, nós entramos num período filosófico muito tenso. Eu estava vendo ontem o ataque a Pearl Harbor. Foi o estopim da Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses sorrateiramente, enquanto se discutia um acordo de paz, eles construíam um plano de guerra e atacaram covardemente Pearl Harbor. Muito bem, nesse período da história, nós deixamos uma filosofia, um comportamento filosófico e adquirimos outro. Só para você ter ideia da tensão que nós nos metemos. Nós deixamos a ética do caráter e assumimos a ética da personalidade. Eu estou posicionando você aqui entre a aparência e o valor real. Aparência e valor real. Todos vocês se lembram como uma lenda, e presta atenção que isto não é lenda, alguém chegava do período antes da guerra, com fiapo de cabelo do bigode numa venda e dizia: eu volto amanhã para pagar. Levava a compra e no momento aprazado voltava para pagar. Você sabe que hoje, mesmo com as complexas estruturas do mundo financeiro, você pode dar sua cueca, sua mãe, seus filhos, pode botar o diabo como fiador, que vai levar um calote. Por quê? Porque a ética do caráter, da essência do ser, da pureza do indivíduo,
foi substituída pela ética da personalidade, ou seja, o sorriso vale mais do que uma palavra sincera. Por que você acha que aqueles que atuam nas grandes instituições financeiras usam paletó e gravata? Para dar a impressão da respeitabilidade, ainda que nem sempre haja. Um pastor sem terno e gravata parece um pastorzinho, mas se botou um paletó e uma gravata tem um outro sentido. Eu não uso paletó e gravata para impressionar você, é por causa do gosto pessoal. Mas quantas vezes a indumentária está tendo um discurso muito mais eloquente e contundente do que o próprio comportamento do indivíduo? Resultado da ética da personalidade. As pessoas estão comprando o que estão vendo, não estão comprando aquilo que é. Elas estão comprando embalagens, não estão comprando conteúdo. Estão comprando o que as pessoas representam e não aquilo que elas são. O que Paulo está dizendo? Eu não vou continuar fazendo uma apologia para que vocês se orgulhem de nós. Me lembro quando eu cheguei na cidade, pensaram que eu era Melquisedeque. Alguns amigos, né? Que eu não tinha origem, que eu não tinha nem pai nem mãe. E começaram a fazer uma busca. Vocês acreditam que até na Receita Federal foram fazer uma pesquisa se eu existia, se eu devia alguma coisa? Fizeram pesquisa cartorial. Eu sei disso porque a pessoa que fez a pesquisa me falou. Procuraram no sistema judiciário se eu tinha matado alguém, estuprado alguém. Mandaram gente daqui do Maranhão lá para o Rio de Janeiro para saber se eu nasci lá mesmo, se eu tinha uma igreja lá mesmo ou não, se eu era uma farsa. Parece lenda isso? É que a gente vai crescendo, vai virando lenda, né? É mais ou menos isso mesmo. Então, o que aconteceu? Umas 3 pessoas tiveram coragem de me dizer isso. Uma delas até veio me dar os parabéns, e eu nem sabia por quê. É que ela fez uma pesquisa, e nessa pesquisa apareciam umas coisas que eu fiz na sociedade, que fiz pela minha natureza, não fiz para a vanglória, e eu entrei para os anais da história. Mas eu nunca divulguei essa história, não? Mas quando foram pesquisar, encontraram a minha interferência sobre a história da minha cidade. E eu fico pensando, meu Deus, como nós nos impressionamos com os títulos. Como nós nos impressionamos com o barulho que se faz. Como a gente precisa de um currículo para provar a outra. Nós temos a cabeça tão pequena que nós ainda dependemos de currículo para contratar ou não contratar uma pessoa. Essa coisa do currículo já está saindo há muito tempo do mercado, mas continuamos controlados pelo currículo das pessoas. Disse para vocês no ano passado que uma nova modalidade estava entrando para o mundo das contratações, que não era mais o currículo, era a declaração de contribuição. O cara tem um currículo desse tamanho, mas não vai mudar nada a empresa onde você trabalha para o futuro. O que ela vai fazer é cumprir protocolos e repetir a história. Ela não vai mudar nada, mas você contrata pelo currículo. Você nunca perguntou a ela, o que é que você veio fazer aqui nesta empresa? Se pergunta, ela não tem resposta, ela veio cumprir protocolos. Eu não quero ninguém do meu lado para fazer o cumprimento de protocolos. É medíocre demais para qualquer organização, até para um time de futebol. Se você tem um jogador que cumpre o protocolo, ele não serve para decidir partida. Por que eu estou entrando nesse... Desculpe aí, gente. A gente vai ficando velho, a gente vai, entra num buraco, sai no outro, igual tatu, né? Entra aqui, sai no cemitério, volta para dentro da cidade. Cara, tem personalidade, obrigado.
Não, é personalidade, assim, sem caráter personal, a ética, né? Então, esteja atento, porque nós estamos ainda sob a regência desta filosofia da ênfase da personalidade, onde as pessoas não valem pelo que são, elas valem pelo que representam. E assim nós estamos perdendo bons amigos, porque nós não estamos atentos ao que eles são, mas ao que eles representam. Aprenda a descobrir fruto. Fruto. Um cajueiro não vai poder produzir melancia. Se ele disser que produz, ele pode ser um eloquente cajueiro, mas fica de olho que na estação do fruto ele não vai dar melancia. É uma símile do caráter e carisma. A gente se impressiona com carisma. Gente que faz barulho, rapaz, misericórdia. A gente se impressiona com isso. Mas quem governa a vida é o caráter, não é o carisma. O cara pode falar bem, falar com entusiasmo, pode operar sinais, mas se ele não tem caráter, ele é uma nuvem sem água. Ele é como a água do mar que espuma a sua sujidade. Olhe para as pessoas, não pelo barulho que elas fazem. Eu tinha um amigo, ele não é mais vivo, não está entre nós, está com o Senhor. Não está vivo na terra, está vivo no céu. Um pastor brilhante. Um homem que para falar mal dele vai ter que inventar uma mentira. Então não estou fazendo uma homenagem póstuma a ele. Desde que ele era vivo, ele era esse cara, de extremo caráter. Um dia, a esposa dele ia passando por um corredor do prédio da igreja e umas senhoras estavam conversando e diziam: rapaz, nosso pastor não é profeta. Rapaz, nunca vi um paralítico jogar a cadeira aqui para o alto. Nunca vi nem curador de dente. Rapaz, nós estamos precisando mesmo de um profeta aqui na igreja. Nós estamos precisando de um cara que faz barulho. Tu vê ele pregando? Fala baixinho, mansinho. Não, eu estou cansado desse negócio. Aí a esposa dele que ia passando, ela parou, era uma mulher madura, né? Madura ela. Voltou e disse: bom dia, minhas irmãs. Vocês estão falando do meu marido. Olha, parabéns, vocês diagnosticam muito bem a situação. É isso mesmo, meu marido não é profeta, não sabe sapatear. Ela disse: eu sou casada com ele, nunca ouvi ele falar em língua na minha vida. É verdade tudinho que vocês estão falando. Também prega baixinho. Agora, vocês já ouviram falar de algum cobrador que bateu na nossa porta ou na porta do prédio da igreja cobrando qualquer coisa? Vocês já viram seu pastor metido em alguma confusão? Quando vocês têm alguma enfermidade, alguma doença, alguma lasqueira, vocês já viram que meu marido me deixa em casa com os meninos e vai cuidar de vocês? Ele é um bom caráter, e vocês estão falando mal de um homem de boníssimo caráter, que é pastor de vocês, que prega uma doutrina firme, segura, que leva vocês à estabilidade. O que vocês querem é uma relação orgásmica com a fé. O que vocês querem é um barulho, que alguém leve a vocês terem um gozo no púlpito com Deus. Isso meu marido não tem habilidade para fazer. Mas ore por ele, ore por ele. Bom dia, minhas irmãs queridas, a paz do Senhor. E minha doce irmã, que ainda é viva, partiu. Querido, não se impressione. Meu velho avô dizia assim, meu avô era um pentecostal daquele do pé roxo e do papo amarelo. Meu avô dizia assim: meu filho, cuidado com os que fazem muito barulho. A única coisa que eles sabem fazer é barulho, mais nada. Por isso fazem barulho, porque não sabem fazer mais nada. Fique atento, porque eles têm vida curta. O pulmão é pequeno, por isso fazem tanto barulho, porque não sustentam o seu grito. Então fica ligado. Eu disse: está bem, vovô, obrigado, nunca mais eu esqueci disso.
Paulo está dizendo que a sua forma de pregar, a sua conduta, está provado que não é tão eloquente assim, né? O menino Eutico chega a dormir na janela quando Paulo prega, né? Não? E a falta de eloquência não é falta de unção. Às vezes a gente confunde aquele frisson emocional com unção, né? Imagine você se Paulo não tem unção porque pregou e o menino caiu morto. Eu digo, é verdade, ele não tem unção, mas ele desceu e ressuscitou o garoto. Precisava de unção, não precisava de unção? Onde estava a unção? Quando pregava, quando ressuscitava? Ou a unção estava presente e ele não era tão eloquente assim, mas era poderoso em obras? Ah, meu irmão, então a gente está no meio de uma confusão lascada, né? Não se impressione com aquilo que você vê. Se impressione com a consistência e com o conteúdo daquilo que você recebe. Não faço isso por defesa pessoal ou por buscar qualquer tipo de vantagem no meu argumento, porque me acho até saidinho falando. Não sou um doutor do púlpito, mas me saio bem falando. Então não falo por causa disso. Falo para que vocês não se percam nunca. A nuvem precisa ter água para ter sentido. Nuvens que não trazem água são nuvens mentirosas. Elas têm a proposta de cair uma carga e não desce uma gota. Então, fica ligado. O que importa é que seus líderes, sejam eles quem forem, sejam uma inspiração para você. Que você possa olhar e sentir, caramba, eu quero ser isto aí. Pode e deve ser diferente de você, por causa da individualidade de cada um de nós. Mas no modelo, uma inspiração. Na conduta, uma inspiração. Na fé, uma inspiração. Que Deus guarde você, guarde seu coração no caminho da fé, no caminho da justiça e do amor de Deus. Eu estou terminando nosso encontro desta manhã. Tenho um casamento para fazer agora. Quero fazer um pedido a Vossa Excelência, não se case num domingo, por favor, se me quiser lá, porque é um dia tão complicado para se casar. Eu entendo as contingências, mas sempre que possível, converse antes comigo, antes de marcar a data, porque pode ser que eu não esteja presente porque não tenho agenda para isso, ou num horário que eu não tenho como estar com você. Como vai ser agora